Existe um mito muito reconfortante que a maioria de nós carrega sobre o próprio cérebro. Com certeza. A gente gosta de imaginar ele como tipo um supercomputador de última geração, sabe? Uma máquina fria, calculista e de precisão absoluta. Uhum. Acreditamos que, ao receber um dado, nossa mente analisa todas as variáveis disponíveis e entrega a decisão mais lógica possível. E, mais importante, a gente acha que nossa atenção é como um holofote potente. Sim, aquela ideia de foco contínuo. Exato. Basta apontar para um palco e a luz vai ficar lá, inabalável, até a gente decidir desligar. É uma ilusão fantástica, né? Porque a realidade neurológica é bem menos glamurosa. Totalmente. O cérebro humano é, na verdade, um órgão incrivelmente pão duro quando se trata de energia. Pão duro mesmo. Muito. Ele consome cerca de 20% de toda a nossa glicose e oxigênio. Então, a diretriz principal dele não é a lógica perfeita ou o foco absoluto. Não é? A diretriz principal é a conservação extrema de energia. Ele está o tempo todo procurando atalhos mentais para tipo entrar em modo de economia de bateria. E é exatamente essa busca implacável por economia de energia que serve como fio condutor para a nossa análise aprofundada de hoje. Uhum. A missão aqui é entender o que podemos chamar de gestão de energia cognitiva. Para isso, vamos destrinchar dois conjuntos de fontes que parecem não ter relação à primeira vista, mas que estão profundamente conectados. E como estão? De um lado, temos um material dissecando os fundamentos do pensamento crítico e nossas falhas lógicas. Do outro, um artigo científico absolutamente fascinante sobre a neurobiologia dos rabiscos. Sim, o famoso doodling. Isso. Aqueles desenhos geométricos que fazemos nas bordas dos cadernos durante reuniões. Vamos entender como a nossa mente opera quando tenta economizar energia e, surpreendentemente, como um hábito que a sociedade sempre rotulou como falta de atenção, né? Exato, sempre visto como distração. Pois é. Como isso pode ser a ferramenta mecânica exata para focar a mente, reter informações e até desbloquear a solução de problemas complexos. É uma exploração sobre como parar de lutar contra a natureza do cérebro e começar a usar as peculiaridades dele a nosso favor. Uhum. Porque, olha, quando ignoramos como a nossa mente gasta energia, acabamos caindo em armadilhas de lógica muito perigosas. O que nos leva perfeitamente ao primeiro cenário das nossas fontes, que ilustra o que acontece quando o cérebro decide economizar energia no processamento de informações. A famosa história do vinagre. Isso. É a clássica história anedótica do vinagre. Pensemos em um avô que toma uma colher de vinagre de maçã religiosamente todos os dias e afirma com convicção cega que é por isso que ele nunca fica doente. Aham. Ele insiste tanto que a esposa resolve adotar a prática. Meses depois, ela esquece de tomar o vinagre por uns 3 dias. O resultado? Ela contrai a pior gripe da vida dela. Nossa. E a conclusão automática e, digamos, preguiçosa de quem ouve essa história é estabelecer uma relação direta de causa e efeito, sabe? Certo. Vamos desempacotar isso, Uhum. porque a pessoa conclui que o vinagre é um escudo imunológico impenetrável. Exatamente, mas aceitar isso como verdade é o equivalente lógico a observar que o galo canta toda manhã antes do amanhecer e concluir que é o canto do galo que faz o sol nascer no horizonte. Perfeita analogia. Faltam todas as variáveis ocultas aí. As fontes do nosso material levantam questionamentos óbvios, tipo, por que dar o crédito ao vinagre e não à vitamina C do suco que a avó tomou? Uhum. Ou, mais provável ainda, será que ela já não estava incubando o vírus da gripe muito antes de parar com o vinagre? Talvez alguém tenha espirrado no rosto dela no corredor do supermercado. É. O que precisamos entender aqui é o mecanismo por trás dessa falha lógica. O pensamento crítico exige ceticismo, né? Sim. Exige olhar para um evento e perguntar: quais são as outras dezenas de variáveis que eu não estou vendo? Claro. Mas o problema é que processar múltiplas variáveis é algo que custa um volume imenso de energia cognitiva. É um esforço metabólico real mesmo. Uhum. Então o cérebro, sempre querendo poupar recursos, pega o atalho mais próximo. Se o evento A, que foi parar de tomar o vinagre,
aconteceu um pouco antes do evento B, que foi pegar a gripe, o cérebro conecta os dois e encerra o processo para economizar glicose. Ele fecha a conta rápido. Ele prefere uma resposta rápida e errada a uma resposta demorada e metabolicamente cara. Nossa, isso estabelece um cenário um pouco assustador para nós no dia a dia. Com certeza. Se a nossa mente está constantemente procurando oportunidades para desligar o pensamento analítico profundo só para economizar energia, o que acontece quando somos forçados a prestar atenção em algo que não é naturalmente estimulante? Uhum. Como manter esse órgão focado durante uma apresentação de 2 horas sem causar uma exaustão mental severa? Então, essa é a grande tensão da cognição humana. E para visualizar como o cérebro tenta resolver esse impasse na prática, as fontes trazem um evento real de altíssimo perfil. O caso da Hillary Clinton no Conselho de Segurança da ONU. Ah, esse exemplo é brilhante. Muito bom. Imagine o cenário. Uma reunião diplomática densa, extremamente complexa e tensa sobre o Oriente Médio. Dezenas de autoridades falando. O mundo inteiro prestando atenção. Exato. E as câmeras de segurança flagraram Hillary Clinton, que era secretária de Estado na época, com a cabeça baixa, rabiscando furiosamente em seus documentos oficiais. Aham. E não eram anotações, sabe? Eram estrelas, espirais, linhas contínuas se sobrepondo. A mídia internacional caiu em cima dela de forma implacável. Implacável mesmo. A narrativa foi unânime, todo mundo dizendo: ela está desinteressada, distraída e desrespeitando um momento global crítico. E é fascinante observar como a nossa sociedade confunde a aparência de atenção com a mecânica real da atenção. Uhum. Porque a neurociência moderna prova que, naquele momento, o cérebro dela estava executando uma manobra de sobrevivência cognitiva. Aqui onde a coisa fica realmente interessante. Pois é, para entender o que realmente estava acontecendo com ela, a gente precisa falar sobre o que a neurologia chama de rede de modo padrão ou Default Mode Network. Certo, vamos aprofundar nisso, porque os termos técnicos podem ser meio densos para quem acompanha. O que é exatamente essa rede de modo padrão e o que ela faz quando, estamos presos numa sala de conferência ouvindo alguém falar sem parar? Tá. Pensa na rede de modo padrão como o circuito que o cérebro aciona automaticamente quando você não está focado em uma tarefa externa intensa. Uhum. Quando o estímulo do ambiente cai, por exemplo, quando a voz de um palestrante se torna monótona, o cérebro percebe que tem energia sobrando. Certo. Imediatamente ele liga essa rede, que ativa áreas muito específicas do córtex. Uma delas é o lobo temporal medial, que é essencialmente o nosso arquivo de memórias e imaginação. Ok. A outra é o córtex cingulado posterior. E como essas áreas interagem na prática? O que a pessoa sente quando isso liga? O córtex cingulado posterior funciona literalmente como um roteador de internet no meio do cérebro. Roteador? Como assim? Ele decide para onde o fluxo de informações vai. Quando o ambiente externo está chato, esse roteador corta a conexão com os olhos e ouvidos e direciona o tráfego de dados para aquele arquivo de memórias do lobo temporal medial. Ah. É nesse exato momento que a pessoa começa a sonhar acordada, sabe? Sim, sim. Ela lembra de uma briga que teve no trânsito há 3 anos ou começa a planejar a lista do supermercado. O corpo tá na reunião, mas a mente foi desconectada pelo roteador. Caramba. Então, o rabisco entra aí como uma espécie de ferramenta para hackear esse roteador. Exatamente isso. Pela descrição, rabiscar soa tipo protetor de tela de um computador antigo. Você precisa manter algum movimento acontecendo na tela para que o sistema inteiro não entre em hibernação profunda. Mas o movimento não pode ser complexo o suficiente para travar a máquina. Essa é a analogia perfeita. O que é fascinante aqui é que o ato físico e motor de segurar a caneta e traçar formas em um papel envia um fluxo constante de dados sensoriais leves para o cérebro. Uhum. Esse estímulo motor de baixa intensidade é o suficiente para enganar o roteador. Ele avisa que tem algo rolando. Exato. Ele manda a mensagem tipo: ei, estamos fazendo uma tarefa física aqui fora, não corte a conexão com o ambiente externo. Sensacional. Isso impede a ativação total da rede de modo padrão. O cérebro não desliga completamente, não vai para o mundo dos sonhos e fica em um estado de alerta latente, mantendo a audição sintonizada no que está sendo dito na sala. Espera um pouco, deixa eu colocar um freio nessa ideia por um instante. Claro! Porque, conceitualmente, a teoria do protetor de tela é bem interessante.
Mas isso bate de frente com tudo que a gente aprendeu sobre atenção dividida e multitarefa. É verdade. Tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo sempre arruína o desempenho. Se alguém tentar ler um relatório enquanto escuta um podcast, não vai entender nenhum dos dois. Com certeza. Como é possível que adicionar uma segunda tarefa, desenhar formas, de maneira ativa, não roube a energia mental necessária para compreender as palavras que estão sendo ditas na reunião? A conta neurológica não fecha. Olha, esse é o ponto de confusão mais comum, e é um excelente questionamento. O erro é comparar o rabisco com tarefas de alta demanda, tipo ler um relatório. Tá. A chave mecânica aqui atende pelo nome de carga cognitiva. Cada tarefa que fazemos exige uma quantidade X de processamento. A multitarefa falha quando tentamos rodar 2 programas pesados ao mesmo tempo. Mas rabiscar formas repetitivas tem uma carga cognitiva quase nula. Quase nada. O esforço é tão ínfimo que não rouba o processamento central necessário para ouvir e compreender a linguagem. O que o rabisco faz é consumir estritamente a energia excedente do cérebro. Ah, a sobra. Aquela energia ociosa que, se não fosse gasta com a caneta, seria sequestrada pela rede de modo padrão para iniciar um devaneio sobre as próximas férias, sabe? Entendi. Então não estamos dividindo o processador principal em 2. Estamos apenas dando uma tarefa inútil para aquele núcleo sobressalente do processador que, por tédio, iria começar a sabotar o sistema inteiro. Precisamente. E isso foi provado de forma inquestionável no famoso estudo da Universidade de Plymouth, conduzido pela professora Jackie Andrade. Ah, esse estudo é fantástico. Muito engenhoso. Ela colocou dezenas de participantes para ouvir uma gravação telefônica incrivelmente chata e monótona, cheia de nomes de pessoas e lugares. Nossa, o terror. Total. E a metade do grupo foi instruída a sombrear formas geométricas, quadrados e círculos impressos em um papel, pelos espaços, sem julgamento estético nenhum. E imagino que, ao retirar a preocupação de fazer algo bonito, a carga cognitiva caiu ainda mais, certo? Exatamente. O outro grupo ficou apenas sentado ouvindo a fita com foco total. E aí? O resultado surpreendeu a comunidade científica. O grupo que rabiscou teve uma retenção de memória incrivelmente superior. Eles lembraram de 29% a mais de informações e nomes do que o grupo que tentou focar puramente no áudio. 29% é muita coisa. Demais! O professor de filosofia Jesse Prince chama esse estado alcançado pelos rabiscadores de escuta pura. É o ponto de equilíbrio absoluto. Ponto de equilíbrio. Você não escuta com tanta intensidade a ponto de exaurir sua bateria mental em 10 minutos, nem relaxa a ponto de começar a sonhar acordado. Você ancora a mente no presente através do movimento. Isso faz muito sentido prático. Inclusive, nossas fontes citam uma métrica empírica muito reveladora observada em estudantes de medicina, né? Sim, o caso dos estudantes. Eles lidam com uma carga de informações novas brutal. E notou-se que cerca de 30 minutos de rabiscos ininterruptos durante aulas teóricas densas é o tempo ideal. É a janela necessária para dar o alívio motor ao cérebro e permitir que a mente processe os dados absorvidos antes que a fadiga real comece a corroer o aprendizado. É tipo uma ferramenta de manutenção de foco em tempo real. Mas é importante notar que manter o foco externo e reter informações de um áudio é apenas uma dimensão do que essa gestão de energia cognitiva pode fazer. Verdade. A segunda metade do nosso material explora como essa mesma técnica afeta o processamento interno de informações. O que acontece quando precisamos resolver um problema que o raciocínio lógico direto simplesmente não consegue quebrar? Isso nos leva da retenção de dados puros para o território da criatividade e da visão sistêmica. Sim. Porque quando estamos obcecados em resolver um problema, a gente tende a desenvolver a famosa visão de túnel. Olhamos com tanto esforço para a casca de uma única árvore que perdemos completamente a capacidade de enxergar o formato da floresta inteira. É clássico. E é aí que entra uma das histórias mais surreais das nossas fontes, envolvendo o matemático polonês Stanisław Ulam. Essa história documenta perfeitamente o mecanismo de destravar o subconsciente. A gente está falando de 1963.
Ulan estava em uma conferência científica que ele considerava absurdamente entediante. Para lidar com o tédio, ele começou a rabiscar. Típico. Ele desenhou uma grade no papel e começou a escrever números em um padrão de espiral contínua a partir do centro. Tá. Um ato puramente motor e distraído. Depois, sem nenhum propósito aparente, ele começou a circular apenas os números primos nessa espiral. E ao fazer isso de forma totalmente despretensiosa, ele tropeçou em um padrão visual fantástico. Muito fantástico. Ele notou que os números primos, que normalmente parecem não ter uma ordem clara de distribuição, começaram a se alinhar de forma consistente nas linhas diagonais daquela espiral geométrica que ele rabiscou, o que ficou conhecido mundialmente como a espiral de Ulan. Exato. Mas a grande questão é: por que a distração de um rabisco revelou algo que o pensamento matemático forçado não tinha conseguido ver? Qual é o mecanismo por trás disso? O mecanismo envolve distrair a parte mais rígida e vigilante do nosso cérebro. Tá. O hemisfério esquerdo e o córtex pré-frontal, responsáveis pelo pensamento lógico e analítico, muitas vezes atuam como sensores severos. Se eles não veem a lógica imediata em uma ideia, eles a bloqueiam. Eles filtram. Filtram tudo. Quando Ulan começou a fazer um trabalho manual, repetitivo, desenhar a espiral e colocar os números, ele ocupou essa parte vigilante do cérebro com a tarefa motora. Uhum. Ao distrair o guarda da mente, ele permitiu que as áreas focadas em intuição visual e reconhecimento espacial de padrões assumissem o controle. A resposta já estava lá, flutuando no subconsciente dele, ela só precisava que a mente consciente saísse do caminho. Então, o que tudo isso significa? Bom. É fascinante pensar no rabisco como tipo uma válvula de escape para o subconsciente. Como se o ato mecânico de movimentar a mão traduzisse em imagens o que a parte lógica ainda não conseguiu estruturar em palavras. Com certeza. E isso se reflete em artistas de todas as eras, certo? O material de pesquisa aponta que gênios da literatura como Alexander Pushkin e Fyodor Dostoiévski tinham as margens dos seus manuscritos completamente tomadas por rabiscos de rostos humanos. Sim. A própria J.K. Rowling também usava rabiscos intrincados dos personagens, enquanto tentava organizar o universo que estava escrevendo. Eles estavam usando a mesma via de processamento. E essa via motor visual é incrivelmente poderosa para processar não apenas matemática ou narrativas, mas emoções complexas. Emoções, sim. Teve um estudo espetacular feito na Universidade da Califórnia, usando uma plataforma chamada UbiSketch, onde pesquisadores analisaram o que as pessoas rabiscavam no dia a dia. Uhum. Eles descobriram que os rabiscos funcionavam como uma ponte direta para comunicar estados emocionais que são muito difíceis de verbalizar. Os exemplos desse estudo do UbiSketch são tão vívidos que chegam a ser engraçados. Um pai, completamente exausto pelo trabalho e pelo choro de um bebê recém-nascido, ele não escreveu no diário dele, tipo, estou sofrendo de fadiga crônica severa. Não, claro que não. Em vez disso, ele rabiscou a imagem do próprio cérebro, literalmente fritando em uma frigideira. Bem literal. Uma outra estudante representou a ansiedade do prazo final de um projeto, desenhando um monstro gigante e assustador pairando sobre ela. É uma maneira do cérebro descarregar o peso emocional sem ter que passar pelo esforço colossal de construir frases articuladas. E se conectarmos isso ao cenário geral? A psicologia clínica usa esse mecanismo de forma terapêutica. A psicóloga Christine Selby desenvolveu uma técnica mecânica simples para acalmar a amígdala cerebral, que é o nosso alarme de incêndio interno responsável pelas respostas de estresse e ansiedade. Uhum. A instrução é desenhar uma única linha contínua em um papel, deixando ela se curvar, voltar e se cruzar repetidas vezes, formando uma rede caótica de espaços fechados. Certo. Depois, a pessoa simplesmente preenche os espaços formados pelas interseções com cores diferentes. Mas qual é a explicação neurológica para algo tão simples conseguir desligar um ataque de ansiedade? O segredo está no ritmo e na ausência de julgamento estético. O movimento físico repetitivo, compassado e sem nenhuma pressão de criar uma obra de arte, sabe? Isso envia sinais de segurança sensorial para o sistema nervoso. Entendi.
Ele informa a amígdala que não tem ameaça imediata no ambiente. Afinal, se houvesse um leão atacando, você não estaria traçando curvas lentas no papel, né? Faz todo sentido. A frequência cardíaca cai e o cérebro processa o estresse residual. Isso transforma completamente a forma como olhamos para pedaços de papel abandonados em salas de reunião. Eles são, na verdade, registros de um processamento profundo. Exatamente. O psiquiatra Robert Burns trabalha exatamente com isso nas nossas fontes, usando formas para ler o estado interno da pessoa. Segundo o diagnóstico dele, quem rabisca constantemente caixas ou quadrados geralmente está com uma mente que busca desesperadamente trazer estrutura e eficiência para uma situação caótica. Uhum. Pessoas que rabiscam flores exibem uma natureza focada na empatia e na gentileza, enquanto estrelas costumam indicar picos de otimismo ou ambição. E linhas cruzadas. Pois é, se a página for um amontoado de linhas duras, agressivas e intensamente cruzadas, é um termômetro fortíssimo de ansiedade aguda e contenção emocional. O rabisco funciona como um barômetro visual da nossa bateria mental. É o pensamento não verbal sendo impresso ali na hora. E para coroar como isso funde problema espacial e identidade, temos o caso fenomenal relatado pela professora de arquitetura Gabriela Goldschmidt. Ah, o caso do aluno? Sim, um aluno dela estava estagnado, com bloqueio criativo total, tentando projetar a planta de uma escola de educação infantil. Frustrado e entediado com a folha em branco, ele começou a fazer o que todos nós fazemos, assinar o próprio nome repetidas vezes. É a reação padrão de tédio. É. Mas, conforme ele sobrepunha as assinaturas inúmeras vezes na página, as letras começaram a criar espaços em branco intrigantes entre si. Ele começou a enxergar padrões nos vazios deixados pelas linhas do próprio nome. Uhum. E esses espaços negativos repentinamente destrincharam um bloqueio, dando a ele o formato exato das áreas circulares de recreação do projeto arquitetônico. A mente lógica estava travada. A mão rabiscando liberou o padrão visual. É um caso belíssimo da visão da floresta se revelando. Mas, com tudo que discutimos até aqui, precisamos aplicar aquele mesmo pensamento crítico rigoroso do início da nossa análise. Lembra da história do vinagre e das múltiplas variáveis? Lembro, claro. Precisamos fazer a mesma pergunta ao rabisco. Ele não pode ser uma ferramenta mágica universal. Deve existir um cenário, uma variável, onde essa técnica desmorona e se torna a distração nociva que nossos professores sempre disseram que era. Excelente ponto. Se a ideia é gestão de energia cognitiva, a gente precisa saber quando tentar gerenciar essa energia com uma caneta vai causar um curto-circuito da máquina, né? Isso levanta uma questão importante, sim. E o estudo de 2012 da Universidade de British Columbia, liderado por Elaine Bogan, mapeou exatamente a falha catastrófica desse sistema. Uhum. O experimento parecia com o que ouvimos antes sobre o áudio, mas com uma variável alterada. Os participantes tinham que observar e tentar memorizar uma série de imagens puramente visuais na tela enquanto rabiscavam formas num papel. E o que aconteceu? O resultado? Desempenho desastroso. Aqueles que desenharam lembraram de muito menos imagens do que os que apenas olharam para a tela. A diferença entre o sucesso no estudo de áudio e o fracasso neste estudo de imagem revela a limitação biológica fundamental do cérebro, que é a interferência de modalidade sensorial. Como assim? No primeiro estudo, a tarefa principal era auditiva, ouvir a voz, e a tarefa secundária era visual-motora, rabiscar. Elas usavam vias cerebrais diferentes, então não competiam pela mesma energia. Ah, saquei. Mas no estudo canadense, ambas as tarefas usavam a mesma modalidade primária, que é a visão. Tentar absorver dados de um gráfico complexo com os olhos e, simultaneamente, guiar uma caneta no papel com os olhos é exigir processamento duplo do córtex visual. Frita o sistema. A carga cognitiva explode, o sistema sobrecarrega e o cérebro é forçado a abandonar uma das tarefas para sobreviver. Olha, a tradução prática disso para quem acompanha a nossa análise é valiosíssima. Muito prática. Se alguém estiver numa chamada de vídeo e a pessoa estiver apenas falando de maneira prolixa e arrastada, sem mostrar nada na tela, pegue seu bloco de notas imediatamente.
O rabisco será sua melhor âncora de atenção. Sim. Mas se a tela compartilhar uma planilha complexa, um diagrama de fluxo ou imagens críticas, pare de desenhar no mesmo segundo. O processamento duplo vai destruir a compreensão daquele documento. A sabedoria está em entender a variável do estímulo primário. Essa verdadeira essência de dominar o próprio cérebro. E um obstáculo final, muito bem levantado por Suni Brown, autora do livro A Revolução do Rabisco, é a barreira cultural, sabe? Ah, sim. Muitas pessoas dizem que não aplicam a técnica porque, não sabem desenhar e ficam com vergonha. O eterno trauma da aula de artes na infância nos perseguindo. Exatamente. Mas o conselho de Brown é libertador. A eficácia do rabisco não tem absolutamente nada a ver com estética. Se desenhar rostos exige que a pessoa acione o córtex pré-frontal para julgar proporções e se frustrar com um nariz torto, pare imediatamente. Porque isso já vira trabalho, né? Sim, o julgamento estético consome energia cognitiva. O objetivo é manter o motor em marcha lenta. Ela recomenda focar exclusivamente em padrões repetitivos, não representativos. Tipo o quê? Encher uma página com pequenos triângulos, traçar centenas de retas paralelas ou pontilhar uma folha inteira. Cumpre a função mecânica de ancorar o foco sem acionar a autocrítica. Chegamos a uma conclusão espetacular sobre como operamos. Começamos nossa jornada ilustrando a fragilidade da nossa lógica. Vimos como o cérebro, desesperado para economizar bateria, nos convence a ignorar variáveis e acreditar em curas milagrosas de vinagre. Mas, em vez de apenas criticar essa falha de design humano, investigamos como tirar vantagem dela. Compreender as engrenagens da máquina muda as regras do jogo. Ao entender a rede de modo padrão, o roteador interno de distrações, a gente descobriu como manipulá-lo usando movimentos motores quase imperceptíveis. E, de repente, aquele ato marginalizado de rabiscar caoticamente na borda da página se revela uma ferramenta cognitiva de altíssima evolução. Pois é. Quando aplicado com o pensamento crítico adequado em contextos auditivos, impede que nossa mente hiberne no meio de discursos densos, absorve o pânico latente da amígdala e ainda serve de tradutor simultâneo, puxando soluções estruturais de dentro da vasta escuridão do nosso subconsciente. É a prova de que muitas vezes julgamos comportamentos puramente pelas aparências, sem nos darmos ao trabalho de entender o sofisticado processamento neurobiológico que ocorre nos bastidores. O que, inevitavelmente, nos deixa com uma reflexão provocativa para o fim do nosso encontro. Se descobrimos hoje que rabiscar um hábito pelo qual fomos implacavelmente repreendidos por nossos professores por suposta falta de respeito ou atenção, é, na verdade, um recurso neurológico brilhante para a cognição, que outros maus hábitos físicos da nossa infância podem esconder funções mecânicas similares. Será que balançar a perna incessantemente debaixo da mesa, mastigar a tampa da caneta ou ficar girando um anel no dedo não são apenas tiques nervosos, mas ferramentas evolutivas incríveis de regulação sensorial que a sociedade obcecada com a postura rígida e estética da sala de aula nos condicionou a reprimir à força? Nossa, é um questionamento essencial sobre o quanto a nossa estrutura educacional está lutando contra e não a favor da biologia do cérebro. Fica aí o convite à reflexão. Talvez precisemos reavaliar quantas ferramentas geniais nós mesmos enterramos pelo caminho para parecermos adultos comportados. Agradecemos imensamente a companhia intelectual de quem nos emprestou sua valiosa energia cognitiva hoje. Até a próxima análise aprofundada.